paz do Senhor, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Vim trazer uma palavra vinda do coração de Deus. Deus, Ele te escolheu. Deus, Ele te chamou e te apartou para uma grande obra, assim como Ele escolheu a Paulo e a Barnabé para uma grande obra. Ele também te escolheu. Ele te chamou. Glórias a Deus, aleluia. A palavra se encontra no livro de Atos, capítulo 13, versículo 1, 2, 3 e 4, que fala que quando Barnabé e Paulo, que ainda chamava Saulo, foi apartado para uma grande obra, para uma viagem missionária. E quem apartou e quem escolheu Paulo e Barnabé, Paulo, que ainda chamava Saulo, mas agora eu vou falar Paulo. Glória a Deus, não foi o homem. Foi Deus, foi o próprio Espírito Santo que escolheu Paulo e Barnabé. E também quem te escolheu não foi o homem, mas foi Deus. Amém? Atos capítulo 13, versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Giner, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, e disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, eles não foram chamados de qualquer jeito. Saulo e Barnabé. Eles não foram chamados de qualquer jeito. Eles estavam servindo o Senhor, orando e jejuando. Se você quer cumprir o seu chamado, seja de pregar a palavra, de orar pelos enfermos, orar por revelação, de pregar a palavra do Senhor, louvar o nome do Senhor, ou você tem um chamado do amor, você tem que orar e jejuar. Não pode ser de qualquer jeito. Deus, Ele não chama pessoas de qualquer jeito para fazer a sua obra. Paulo e Barnabé, eles estavam servindo ao Senhor, orando e jejuando. E no versículo 3, então jejuando e orando, pondo sobre ele as mãos, os despediram. Glórias a Deus. Então, os presbíteros daquela época, os pastores daquela época da igreja, eles colocaram a mão sobre Barnabé e Paulo, mas eles jejuaram e oraram antes dessa escolha. Paulo e Barnabé, eles também estavam orando e jejuando, glórias a Deus, e os líderes da igreja naquela época também estavam orando e jejuando, e o próprio Espírito Santo falou para eles apartar Paulo e Barnabé para uma grande obra. Deus está falando para pessoas aqui que Ele tem grande obra na tua vida, mas é necessário você servir o Senhor de todo o coração, de você orar, de você jejuar, porque quem escolhe, gente, não é o homem, é Deus que escolhe, é Deus que separa, e você pode ter certeza, se Deus te escolheu, Ele vai te capacitar para você cumprir esse chamado que Ele tem na sua vida. Deus vai te capacitar para você cumprir a obra dele. Versículo 4. E assim, então, este enviado pelo Espírito Santo descer a Selúcia e dali navegaram para Chipre. Então, eles foram enviados, não foi pelos líderes da igreja, mas sim pelo próprio Espírito Santo, porque Paulo era guiado pelo Espírito Santo. Tudo que ele fazia era guiado pelo Espírito Santo. Por isso, Deus o usava de maneira extraordinária, porque ele era guiado pelo Espírito Santo. Claro que teve a aprovação do homem também, que eles colocaram a mão sobre Saulo e Barnabé, glórias a Deus, e os enviou em nome da igreja. Antes da aprovação do homem, vem a aprovação do Espírito Santo, a aprovação de Deus. Então, antes de você buscar a aprovação do homem para qualquer coisa, principalmente para a obra de Deus, busque a aprovação de Deus, porque o que vale não é a aprovação do homem, o que vale não é a palavra do homem, mas sim a palavra e a aprovação de Deus. Glórias a Deus. Procure ser escolhido, glórias a Deus, ser separado por Deus. Se Ele te escolheu, se Ele te chamou para fazer uma grande obra, você pode ter certeza que Ele vai te enviar e vai te capacitar. Busque a aprovação de Deus.